Saúde. Olha, uma cena cada vez mais comum. Pais de crianças autistas ou com deficiência tendo que brigar pelo básico dentro das escolas. Mesmo com laudos médicos e direitos garantidos em lei, muitos acabam relatando dificuldades para que as instituições cumpram o dever de fornecer um tutor em sala de aula. E o pior, em alguns casos, a responsabilidade está sendo jogada para os pais, que estão sendo obrigados a pagar por esse apoio, o que é ilegal e injusto, né? Essa realidade, além de sobrecarregar as famílias, gera um ambiente de desconforto, discriminação e, infelizmente, muitas vezes faz com que as crianças sejam vistas como um problema nas escolas. Além da educação inclusiva, outros direitos são garantidos por lei para as famílias de crianças autistas ou com deficiência, como redução de jornada de trabalho, isenção de IPVA e descontos até em passagens aéreas durante tratamento, entre outros benefícios que não são cumpridos muitas vezes porque falta informação ou orientação jurídica. Para nos ajudar a entender o que diz a lei e como garantir esses direitos sem onerar ainda mais as famílias, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Renata Fará, que é especialista em direito médico e também a saúde. Doutora Renata, bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, obrigada pelo convite e pela escolha da pauta. Isso aí, extremamente importante. Bom, o que está previsto na nossa legislação, né? O que diz a lei, o que é garantido de direito a essas famílias e que muitas pessoas não sabem. Bom, nós temos duas legislações federais específicas, uma para as pessoas com autismo e outra para pessoas com outras deficiências. Então, os mesmos direitos que os deficientes têm, os autistas também. Então, a gente não pode tratar de uma forma separada. Essas leis, elas garantem um direito amplo que vai desde o acesso à saúde, educação, trabalho, cultura, lazer e todos os outros que qualquer cidadão tem direitos. Qual foi o objetivo da lei? Permitir uma maior inclusão, um maior respeito e definir aquilo que no dia a dia as famílias e as próprias pessoas com deficiência não tinham acesso. Então, são leis recentes, né? A última de 2015, que é então uma lei jovem, que vai fazer 10 anos, e que trouxe diretrizes para que esses direitos sejam efetivados. Caminham a passos bem curtinhos, como você falou. As pessoas desconhecem, encontram resistência da outra parte. Mas acho que a gente vai poder falar hoje um pouquinho de cada um deles. E principalmente, se isso for negado, a quem recorrer? Eu acho que a gente pode tratar disso. Pois é, justamente vamos então já aproveitar para debater esse assunto em detalhes, né? Quando uma escola, por exemplo, ela exige que os pais paguem por um profissional para poder acompanhar a criança. Isso chega a configurar uma ilegalidade, né? O que os pais podem fazer nesse caso? A lei prevê que haja, sim, um tutor, alguém que vai ser responsável ali e que isso deve ser custeado pelo Estado. Bom, mas quando se trata de uma escola particular, como é que são as orientações, doutora? Isso é um tema delicado que traz tanto debate e a gente ainda tem algumas falhas na lei. Então, primeiro, sim, é dever da escola, pública ou privada, oferecer um profissional do apoio, né? Porém, a lei ela não fala algumas coisas muito importantes. Qual a formação desse profissional? Pode ser um estagiário? A mesma pessoa pode atender mais de uma criança? Quantas crianças de inclusão podem ter em cada turma? Então, a lei é falha nesse sentido. O que eu vejo na prática? Resistência de algumas escolas e exigência de profissionais que vão acabar não exercendo essa função, né? Muitos pais, e eu entendo que às vezes a criança precisa, mas que é um terapeuta especializado no método XYZ para ficar com a criança todo o período da tarde. Às vezes um profissional dessa qualidade não vai fazer essa função. Escolas que optam por dizer, olha, eu só posso ter 3 crianças de inclusão numa sala. Eu entendo também o lado da escola. Ela tem que pensar naquela coletividade e no melhor desempenho dessa criança. Mas a lei não diz isso. Escolas públicas muitas vezes fornecem mais o atendente do que as particulares. É um estagiário? É bom ou é ruim? A gente tem que ver caso a caso.
Mas o que eu vejo na prática é uma falha de comunicação e um embate muito grande entre família e escola, que o diálogo não é afinado. Aí sugiro sempre para os pais, quando me procuram, dialogue com essa escola. Diga, o meu filho tem tais habilidades, as necessidades dele são essas. Permita, se são crianças, são escolas particulares ou escolas públicas, permita que os terapeutas do filho, os médicos, orientem como é a melhor forma de condução. Mas muitas vezes isso não acontece. A escola se fecha, os pais querem algo pronto e é um tema delicado, como eu falei. Doutora, hoje, como é que funciona na prática, na sua avaliação? Ou o que acontece, né? Os pais já recebem o primeiro não quando fazem o contato com a escola, quando tentam esse diálogo, e por si só já começa aí, né, esse calvário a ser percorrido. E num segundo momento, só há a garantia de que esse profissional vai ser dedicado ao atendimento da criança, quando muitas vezes essa questão, essa demanda, ela é judicializada? Primeiro ponto que você toca, a existência de vaga. E algumas vezes eu já ouvi relatos de que quando os pais ligam para a escola e dizem, olha, meu filho é uma criança de inclusão, não tem vaga. Aí o que eu sugiro? Eu falo assim, peça para outra pessoa ligar para ver se para o filho dela tem vaga. Se isso acontece, a Secretaria de Educação tem que ser imediatamente informada e o Ministério Público também. Agora, todas as escolas têm um limite de alunos, têm suas regras. Então, a gente tem que entender se essa falta de vaga foi discriminatória ou não, tá? Esse é o primeiro ponto. Se isso acontecer, eu como mãe e como advogada, não acho que você tem que judicializar para obrigar o seu filho a ficar num lugar que ele não é acolhido e bem-quisto. Aceito, né? Isso. Imagina o futuro. Imagine o futuro. Que já está começando então, assim. A matrícula é obrigatória pela lei, mas o acolhimento não. Então, eu não acho que essa escola não deva ser punida. Eu acho que sim. Eu acho que esse tipo de comportamento deve ser repreendido. Com certeza. Mas expor o seu filho a um lugar em que ele não é bem-quisto é muito ruim. Já de cara, né? E essa cultura tem que mudar. Por isso que eu entendo que o diálogo tem que ser muito melhor. As partes têm que ser um pouco mais flexíveis. Definir, a lei tem que definir. Quem que é esse profissional? É um estagiário bem orientado? É um profissional da educação? É um profissional da saúde? Quem é? Outro ponto que é muito importante é a necessidade que a escola tem de fazer um programa de ensino adaptado. Programa de ensino inclusivo. Então, se aquela turma daquela criança de 7 anos está aprendendo matemática, a criança com inclusão, ela não vai ficar pintando. A obrigação da escola adaptar a atividade e o conteúdo principalmente para o formato que aquela criança tem condições de compreender. Por isso que o diálogo entre os pais, os terapeutas e a escola tem que ser aberto. O que funciona para uma criança não vai funcionar para outra. Quando a gente fala em inclusão e adaptação, a gente não está falando de uma rampa que permite o acesso de um cadeirante apenas. Quando a gente fala em autismo, em deficiência intelectual, em outras síndromes, é muito mais complexo. Então, nesse caso, doutora, o que os pais precisam ter de documento, de laudo para garantir esse direito? É laudo médico, é parecer pedagógico, isso é solicitado, é obrigatório, é importante que se tenha essa questão. O que os pais precisam estar com material para que seja fornecido à escola? Entendo que num primeiro momento, para que seja solicitado essa vaga de inclusão, esse espaço com um olhar diferenciado para a criança, tem que ter um relatório médico indicando o diagnóstico, principalmente as habilidades e as restrições dessa criança. Um laudo dos terapeutas auxilia, principalmente no caso da deficiência intelectual e do autismo. Eu entendo que o laudo dos terapeutas auxilia na condução, como é que vai ser o melhor manejo dessa criança. Então, tudo que agrega é pelo bem do aluno. Sem dúvida. Agora, além da educação, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do autismo. Quais são os direitos garantidos por lei para as mães, né? Ou responsáveis legais? A questão da redução de jornada, até outros benefícios fiscais. Como tudo isso acontece na prática? Há essa garantia em lei, mas ela está acessível ou não? Como é que tem funcionado? Importante a gente lembrar que todos esses direitos, eles não deveriam ser judicializados.
eles tinham que ser auto-aplicados. Pensando nos pais, nós não temos uma gama muito grande. O principal deles, eu vejo que é redução de jornada apenas para funcionário público federal, isso para todos os funcionários públicos federais, alguns funcionários públicos estaduais e alguns municipais. Cada estado ou cada município tem a sua legislação própria. Tá? Importante a gente destacar que essa não é um benefício para os pais, esse não é um benefício para os pais, e sim uma permissão na lei para que os pais acompanhem essa criança. É um benefício para a pessoa com deficiência. Então, o benefício sempre vai ser, em última instância, para a criança, pelo adolescente, pelo adulto com autismo ou deficiência. Essa redução de jornada, ela é solicitada pelo funcionário público diretamente ao seu gestor de recursos humanos, com relatório médico, relatório dos terapeutas. Eu sempre sugiro que apresente uma tabela do horário das terapias, da distância. Por que eu preciso ficar até 50% fora do meu trabalho? Eu preciso provar que eu não tenho outra pessoa que me auxilie para levar e buscar o filho, que o horário das terapias é muito corrido, que ele precisa almoçar, ter um horário de descanso. Então, mostrar realmente que a necessidade da redução não é em benefício do funcionário público, mas criança, sim, né? Da criança. E essa redução, depois de 2016, ela passou a ser de até 50%, mas sem necessidade de compensação desse horário e sem redução de vencimentos. Então, e é recente também, quando a gente fala em 9 anos, isso a gente fala que é algo recente na legislação. E isso só para funcionário público, ou seja, para quem trabalha numa empresa e também se enquadra nessa condição, aí muitas vezes na conversa, no diálogo, para tentar sensibilizar e mostrar, porque é difícil, né, doutor? Exatamente. Então, a gente tem, assim, decisões judiciais em primeira instância muito pontuais que permitem isso. Mas algo permanente ainda eu acho muito difícil que a gente venha a ter. A ideia é que haja um diálogo muito grande com o departamento de RH, a empresa também tem que ter esse acolhimento e que seja algo viável para as duas partes. Mas por enquanto, e não acho que num futuro muito próximo, nós vamos ter essa redução para qualquer tipo de profissional da iniciativa privada. Porque daí teria que se estender tanto para outras doenças graves, o leque é muito grande. Né? Então, hoje só no funcionalismo público, por enquanto. No caso do IPVA, isenção de IPVA, quem tem direito é preciso comprovar, tem que renovar de tempos em tempos, e para qual questão a gente está tratando? Deficiência, não, autismo, como é que funciona? Essa lei que isenta, a gente tem uma legislação federal e estadual, tá? Para isenção de impostos para compra de veículos para pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual e autismo. Essas 4 categorias se enquadram. O autista, deficiente visual e a pessoa com deficiência intelectual muitas vezes não vai ser o condutor, por óbvio. Mas tem direito também, o seu representante legal tem direito. Então, para aquisição de um carro novo, existe a isenção do IPI, Imposto Federal, ICMS e IPVA. O IOF é o imposto federal, mas só para quem é condutor. Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está tratando com esses outros 3. Então, isso tudo para carros novos. O IPVA é uma exceção que ele vale para carros usados também. Então, se a família não vai adquirir um carro novo, mas quer essa isenção, isso pode ser solicitado. Isso é algo administrativo, diretamente no site da Receita Federal e da Estadual. Tá? São alguns termos, a pessoa vai lá pesquisar isenção, autismo, carro, Receita Federal. Imprime os laudos, tem que levar para o médico preencher, para o psicólogo preencher. É uma burocracia, sim, necessária para evitar fraudes. É um processo de alguns meses. Primeiro é autorizado o imposto federal, depois o estadual. Aí é adquirido o carro que vem isento dos impostos com na nota fiscal direto da fábrica. E então é um processo um pouquinho mais longo. E vale lembrar que para venda desse carro, como esse carro vai estar em nome de um menor ou de uma pessoa maior de idade, mais curatelada, precisa de uma autorização judicial. Então precisa de um alvará judicial. Tudo que você coloca em nome da pessoa com deficiência, por mais que seja benéfico para ele, você não pode tirar depois. Então existe esse monitoramento. O Poder Judiciário e o Ministério Público zelam pelo patrimônio
da pessoa com deficiência. Doutora, essa questão de direito de desconto em passagens aéreas, é só para viagens em situações de acompanhamento, de tratamento, isso fora da cidade, fora do estado? Como é que funciona isso? Também é feito de maneira administrativa, pela companhia aérea? Tem que entrar em cena a ANAC, a agência que regula, para que esse direito seja garantido? Como é que isso tem funcionado? E eu confesso, essa é a primeira vez, a novidade para mim está aqui. Opa, mas funciona. Funciona. E, de novo, é administrativo. Então, vamos deixar claro que o desconto na passagem não é para a pessoa com deficiência. E aqui eu não estou falando só de crianças ou adolescentes, mas pessoas com deficiência que precisam de um terceiro para viajar. Você não vai deixar uma criança, um autista com nível 3, uma pessoa com deficiência, viajar sozinho. Então, o objetivo da lei é que o acompanhante tenha o desconto na passagem. Como a pessoa com deficiência precisa de alguém para viajar com ele, o acompanhante tem 80% de desconto na passagem. Como isso é feito? Direto no site da companhia aérea, tem um formulário bem complexozinho que o médico vai preencher, envia, solicita esse desconto, leva alguns dias, mas aí a passagem do acompanhante vem com desconto. E não precisa ser para tratamento de saúde. A gente não pode ser para lazer, pode ser para visitar a família. Então, é algo muito legal. Bacana essa iniciativa. Doutora, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Bom, a senhora até comentou, no caso de alguma negativa por parte da escola, da empresa, órgão público, qual a orientação? Bom, conversar, de repente envolver um profissional que conhece a lei para que tente intermediar um acordo extrajudicial. E não havendo entendimento, aí vai acabar respingando no Poder Judiciário mais uma ação, seja ela trabalhista e entre outros tantos aspectos. Mas, como diz o ditado, aquela conversa é conversando, né? Ou o ditado tão antigo, é conversando que a gente se entende. Eu sou a favor do diálogo sempre. Eu sou filha de uma pessoa com deficiência. Minha mãe ficou deficiente quando eu tinha 40 anos, então me tornei mais sensível nesse caso. Eu posso dizer que eu sei de algumas situações, não só na parte teórica, né, mas na prática também. O diálogo é sempre o primeiro lugar, mas nem sempre o outro quer dialogar com você. Então, antes de qualquer judicialização, eu acho que a gente não precisa chegar nesses extremos, a não ser em casos bem excepcionais, mas busque o Ministério Público. O Ministério Público é o defensor da sociedade. Em casos em que houve violação de direitos na área da educação, vai na Secretaria de Educação. Violação de direitos na área da saúde, faz uma reclamação na Secretaria de Saúde. Mas sempre leve isso ao conhecimento do Ministério Público. A gente tem, atualmente, promotorias especializadas no direito das pessoas com deficiência. A gente tem promotoria especializada na criança e no adolescente. Então, a setorização dos direitos é algo muito importante e traz um resultado bem efetivo, bem interessante. E agora sobre um outro aspecto, doutora, o conselho, como advogada, desse ponto de vista, que muitas mães, né, principalmente as mães, ficam sobrecarregadas, os pais inclusive, mas desinformados dos próprios direitos, onde buscar essa informação confiável, né? Porque há sim um suporte, um apoio, e quando mais se fala, mais se divulga a informação, mais se busca auxiliar essas famílias que passam por um momento complicado. A gente tem que ter um filtro de tudo que a gente lê, né, nas redes sociais, na rede mundial de computadores. Então, sites oficiais mesmo, site do Ministério da Educação, site do Ministério da Pessoa com Deficiência, Ministério Público, Poder Judiciário, a gente tem que filtrar isso. E tem algo mais do que oficial, que é a legislação, né? A lei das pessoas com autismo, a lei Berenice Piana, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Claro que depois disso tem interpretações, tem aplicações de decisões judiciais, mas eu sempre digo, procure fontes oficiais, sempre. Se informe, busque associações sérias, pessoas sérias, pessoas que já tenham atuação na área, e cuidem para não cair na venda de sonhos e no conto do vigário. Doutora Renata Fará. Doutora, quem ficou interessado em acompanhar mais conteúdos ou até mesmo, né, acompanhar o seu trabalho em rede social, eu quero que a senhora fique à vontade para divulgar aqui como a nossa audiência consegue encontrá-la também. O Instagram do nosso escritório é @faracanda,
_advocacia. Bacana. Doutora Renata Fará, especialista em Direito Médico e a Saúde, batendo um papo conosco aqui no Pan News Curitiba. Obrigado, doutora. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pela escolha da pauta. É isso aí. Agora 11h30.